Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, vamos nos aproximando. Já estamos no ar, estamos ao vivo, aqui pelo canal Saúde Notável. Nosso canal no YouTube, também no Instagram e no Facebook. Então, entre lá no nosso Facebook e começa a nos seguir, a curtir lá o que nós estamos produzindo aqui de conteúdo. E também entre no Instagram, clique lá também para nos seguir. No canal do YouTube também você deve fazer a mesma coisa, entrar lá, nos seguir, se inscrever, né? Se inscrever lá, clicar no sininho e também nas notificações, para toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você nos acompanhar, receber aí nosso conteúdo e nos acompanhar aí na produção do nosso conteúdo. O canal Saúde Notável é um canal que é patrocinado pela Clínica Via Natural, pelo projeto Detox Total, Spa Detox Total, e aqui nós estaremos produzindo muito conteúdo para você. Então, nos siga, curta nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal aqui no YouTube e compartilhe tudo aquilo que nós estamos produzindo aqui de bom para você e para os seus amigos, para os familiares e parentes, etc. Então, esteja conosco. Tema de hoje, do Saúde Notável, é dieta para salvar a vida. Vamos apresentar para você muita coisa boa para que você possa se alimentar de maneira correta e ter saúde e longevidade. Isso é importante para você, não é? Então, esteja conosco, nos acompanhando, porque aqui vamos produzir muita coisa boa. Quero dizer que esse canal não será um canal com conteúdo só meu. Nós temos a doutora Elisângela, que também é nutricionista, também é enfermeira, que estará também compartilhando o seu conteúdo aqui conosco. Vamos ter alguns colegas médicos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, biomédicos e muitos outros que estarão participando conosco com seus conteúdos aqui no nosso canal. Em breve estaremos anunciando o nosso primeiro participante convidado. Por enquanto, essa semana, vou fazer essa palestra hoje. Quinta-feira, nós temos uma outra live com uma palestra interessantíssima, que nós vamos falar quem sujou o nosso prato. Olha só que tema interessante. Por que sujar o nosso prato? Vamos mostrar como a indústria foi impulsionada a produzir uma série de produtos alimentícios com objetivo simplesmente financeiro, de venda, vender e vender. Jamais com objetivo de nutrição, de nutrir, de manter a saúde, de manter você saudável. A indústria não tem esse objetivo. Tem o objetivo de vender os seus produtos. Por isso são produtos alimentícios. Então, você deve acompanhar. Será quinta-feira, às 19 horas. Então, fique ligadinho, coloca na sua agenda, marque aí. Também vai lá no nosso canal, aqui no Saúde Notável do YouTube. Já deixa lá o favoritado lá, para que você possa receber aí o conteúdo quando entrar no ar. Tá bom? Então, quinta-feira nós temos uma palestra interessante. E nas próximas, nós teremos convidados para participar conosco aqui com seus conteúdos. Vários profissionais de saúde, várias áreas, estarão aqui conosco no nosso canal. Tá bom? Compartilhe conosco, divida aí com os seus amigos o conteúdo que nós estamos produzindo aqui para você, no canal Saúde Notável. Lembrando que esse canal é um canal patrocinado pela Clínica Via Natural e também pelo projeto Spa Detox Total. Curta, inclusive, o canal da clínica e também do Spa Detox, para que você tenha informações também importantes e relevantes sobre isso. Tá certo? Então, beleza, vamos lá começar o nosso tema. Nosso tema de hoje, dieta para salvar a vida. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Pedro Souza, eu sou nutricionista, sou biomédico e sou especialista em nutrição funcional. Também sou naturopata, sou fitoterapeuta e sou ortomolecular. São as minhas especialidades dentro da formação acadêmica
de nutrição e estou pós-graduando agora em dermatologia estética e terapia estética aplicada à biomedicina. São duas pós-graduações que estão em andamento, mas essas outras aqui já são pós-graduações concluídas. Eu atendo na clínica Via Natural, como nutricionista e como biomédico, onde nós atendemos na nutrição clínica e também na biomedicina clínica, onde nós trabalhamos exclusivamente com patologias, com doenças. Então, se você quer um tratamento, o caminho é esse. Passe pela clínica Via Natural, que lá você será muito bem atendido e muito bem tratado. E nosso lema é: Deus pode curar você, e nós ajudamos nesse processo. Vai lá que você será muito bem recebido e abençoado no seu tratamento, tá bom? Então, vamos entrar no nosso tema. Dieta para salvar a vida. Vou começar contando para você, fazendo uma ilustração para você. Digamos que certo dia você amanhece com uma dor no pé. E quando a gente tem algum sintoma, o que nós fazemos? Nós vamos no doutor. E ao ir no doutor, a gente faz um relato. E você chega lá e diz: doutor, o meu pé está doendo. Então ele pede para dar uma olhada. E você mostra o pé. O médico dá uma olhadinha, olha para lá, de um lado, olha de outro, não vê, não está inchado, não está vermelho, não tem sinal aparente, mas você está dizendo que está doendo. Então, o que o doutor faz? Passa um remédio para você. Então, ele diz, prescreve ali na receita e diz: vai na farmácia e compra tudo isso e toma. Se não melhorar, você retorna, você volte aqui. Então, o doutor te encaminhou, você obedece, vai na farmácia, compra os remédios, toma, passa-se uma semana, a dor continua doendo. E você, então, volta no doutor, porque foi esse o seu conselho. Se não melhorar, volte aqui. Então, você volta e diz: doutor, continua doendo e está doendo muito mais. Está doendo demais, faça alguma coisa, porque não aguento mais. É tanta dor. Doutor, dá mais uma olhadinha no pé. Não está inchado, não está vermelho, não tem sinal, não está ferido. Mas como você está se queixando, diz que está doendo e cada vez mais, então ele diz: passa na enfermaria, toma essa injeção. E a despeito do tamanho da seringa, do tamanho da agulha, como o doutor mandou, você obedece e você vai e toma a sua medicação recomendada pelo médico, pelo doutor. Passa-se uma semana, continua doendo e doendo muito mais. E você retorna no doutor e diz: doutor, tem que fazer alguma coisa porque não suporto mais, está doendo cada vez mais. Precisa fazer alguma coisa. O doutor dá mais uma olhadinha, olha lá, olha cá, não está doendo, não tá vermelho, não está inchado. Ele diz: passa na farmácia e compra mais todos esses remédios, um punhado de remédios. Dessa vez uma receita bem maior. E você vai na farmácia e compra todos os remédios, toma, e o pé continua doendo. Passa-se mais uma semana e o pé está agora uma dor insuportável, você não aguenta mais. Aí você retorna no doutor e diz: doutor, agora é a última tentativa, você tem que fazer alguma coisa porque não suporto mais, não aguento mais, está doendo demais, precisa fazer algo. E você, ali, encurralado, sem saber o que fazer, o doutor também já esgotou todas as suas possibilidades medicamentosas, já usou tudo que tinha à sua disposição, e você continua queixando de muita dor. Então ele diz: já tentei todos os meus recursos e nada disso resolveu, então o que fazer agora é cortar o pé. Então vamos cortar o teu pé. E você, obediente ao doutor, o doutor falou, você acredita no doutor, então você se sujeita àquela prescrição, àquela indicação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é mais interessante, qual é mais lógico, qual é mais viável? O doutor apenas olhar o pé, deduzir alguma coisa e te prescrever remédios, depois finalmente uma cirurgia, ou investigar a causa da dor? Qual é mais interessante? Qual é melhor? Qual é mais favorável? Qual é mais inteligente, vamos dizer assim? Não seria, por acaso, investigar por que o pé está doendo?
Seria muito mais interessante na nossa ilustração o doutor dizer assim, tira o sapato. E daí você tira o sapato, e ao tirar o sapato você descobre ali dentro, ó, tá vendo aqui? Uma pedrinha. Nessa pedrinha está dentro do sapato. A pedrinha que está machucando o teu pé e causando a dor. Aquela dor que você não suporta mais, aquela dor que você não aguenta mais, que você já foi em seu consultório, já foi várias vezes buscando solução para o teu problema, está ali dentro do sapato. É a causa do problema. Ou seja, toda doença tem uma causa. Então, não é muito mais viável, muito melhor, muito mais lógico investigar a causa do que simplesmente ficar prescrevendo remédios, exames e finalmente cortando membros que poderia, ou órgão que poderia ser salvos, poderia ser preservado, seria muito mais lógico, porque quando a gente busca a causa, gente, quando a gente busca a causa, a gente encontra a causa. E quando encontramos a causa, o que a gente faz? Remove a causa. Remove a causa. Tirou a causa do problema, a saúde volta a brotar, volta a surgir, né? Volta a ter saúde novamente. Então, o mais inteligente é investigar a causa do problema, a causa da dor, como aqui na nossa ilustração. A pedrinha dentro do sapato estava causando dor. Se o doutor tivesse mandado tirar o sapato, investigado a causa da dor, olhado o pé, pegado no pé, olhado, virado de um lado para o outro, buscado a causa, teria descoberto a causa, removido a causa e resolvido o problema. Mas enquanto não se investiga a causa, enquanto não busca a causa, a dor continua. A causa continua, a dor continua. E na doença é dessa forma. Na doença ela tem que ser investigada. E como é que se investiga uma doença, a causa de uma doença? Através de exames, né? E tem uma imensidão de exames úteis, importantes, para ser utilizado, para se mostrar o problema e juntar isso, as informações dos exames, com a queixa do paciente, juntar isso com o estilo de vida do paciente, como é que o paciente vive. Por isso, numa consulta, você jamais conseguirá fazer todo esse levantamento numa consulta de 10, 15 minutos, que é uma consulta de tempo médio de um doutor qualquer, de qualquer que seja a especialidade. Consultas muito rápidas, que o sujeito nem olha para a cara do paciente. Essa semana mesmo eu tive uma paciente me relatando isso. Foi em vários doutores que sequer olharam para o rosto do paciente, simplesmente estava lá no computador, digitando ali o que ela estava respondendo, perguntas muito básicas, muito rápidas, diretas, fazem perguntas fechadas, sim ou não, que você não tem outra resposta, sim ou não, né? Você não consegue explicar nada, porque são perguntas fechadas, isso é uma estratégia para se consultar rápido, se atender muita gente durante o seu período de trabalho. Então, isso não consegue, você não consegue fazer uma avaliação dessa forma. A pergunta ela tem que ser aberta, né? A pergunta, o doutor tem que fazer uma pergunta aberta para que o paciente possa explanar informações, fornecer informações que são úteis, importantes para fechar um diagnóstico, juntamente lá com os exames que ele pediu. Então, as informações que o exame nos transmite, nos traz, né? As queixas que o paciente está relatando, a observação física que a gente faz do paciente, do seu andar, do seu... Eu costumo fazer o seguinte, quando eu vou atender alguém, eu saio do meu consultório, vou até a recepção, chamo o meu paciente pelo nome, ele tem nome, eu chamo pelo nome, e eu começo a observar como ele ouviu, como ele me atendeu, qual a reação que ele teve, quando ele levantou da cadeira da recepção, quando ele começou a vir na minha direção, eu acompanho ele no corredor até a minha sala e vou observando o seu andar e como ele se senta na cadeira, em frente à minha mesa, e como ele se comporta durante a nossa conversa. Tudo isso são observações físicas, porque o paciente pode passar para a gente muitas informações no seu comportamento ali, as suas respostas, né, como ele responde, o seu corpo, como ele se movimenta, porque o corpo explica muita coisa para a gente.
O corpo fala muita coisa para a gente. Então, junta todas essas informações e fecha-se um diagnóstico, ou seja, exames, comportamento físico, né, observação físicas, né, tudo isso, o seu estilo de vida, não de um mês atrás, mas de uma longa vida, de quando ele pôde entender e relembrar de algumas coisas, ele passa essas informações, então junta tudo isso e você consegue fechar um diagnóstico. E fechando um diagnóstico, meu amigo, você consegue tratar melhor a pessoa. Porque você sabe o que ele tem, você sabe a causa do problema dele, e aí você vai atuar o quê? Na causa, primeiramente na causa, em primeiro lugar, em segundo lugar, nos sintomas, nas queixas que ele está sentindo. Então, você junta tudo isso, remove a causa, ao mesmo tempo removendo os sintomas. E você conclui o tratamento ali depois de algum tempo, porque o tratamento ele tem que ser planejado. Ele tem que ser planejado. Né? Não é tratamento de um mês que vai resolver uma doença que já acompanha a pessoa por 20, 30 anos. Né? Não é isso. Não, é um tratamento planejado. Você monta um protocolo de 3 meses, 6 meses, um ano, para acompanhar esse paciente durante esse período e tratando ele e, ao mesmo tempo, fazendo o que a maioria esmagadora dos profissionais de saúde não faz. Educando os nossos pacientes, ensinando os nossos pacientes. Ensinando. O profissional de saúde ele tem que ensinar muito mais do que tratar. Porque ensinar é para a vida toda e tratar por um período, como eu falei. Você trata da pessoa, um protocolo de 3, 4 meses, você vai acompanhar ele durante 3, 4 meses. Mas o ensinamento que você passa para o paciente é para a vida toda dele. Tudo aquilo que você ensina para o paciente é para a vida toda. Eu faço isso com meus clientes, meus pacientes. Enquanto eu estou acompanhando ele por os meses que for necessário, eu estou ensinando esse paciente a como evitar as causas das doenças, a como permanecer saudáveis, com saúde. E isso é para a vida toda. Isso é para toda a sua vida. Inclusive, isso é transmitido para a sua família, inclusive. Ou seja, ele tratou, aprendeu e permanece saudável por muitos e muitos anos. Eu atendo pacientes que eu atendi há 20 anos atrás, né? 20, 25 anos atrás, eu atendi pacientes que hoje ainda me procuram, né? Para uma outra queixa, ou para trazer algum amigo, algum parente, né? Algum conhecido, lembram de mim, vê o trabalho que eu fiz há tantos anos e vem à minha procura novamente. Sabe por que isso? Porque o trabalho é feito da maneira correta. Da maneira correta. Ou seja, temos que ensinar os nossos pacientes muito mais do que tratar. Então, eu aproveito o tempo que eu tenho com esse paciente diante de mim, à minha disposição, para ensiná-lo a como viver de maneira mais saudável. Então, meus amigos, a coisa mais importante do profissional de saúde é buscar a causa e remover a causa. E por falar nisso, mais uma coisa, mais uma informação, que quando você vai levantar um diagnóstico com os exames, você tem que saber ler e interpretar os seus exames. Não é apenas você se basear naquelas referências mínima e máxima, estando dentro daquele parâmetro do mínimo e máximo, isso não é interpretar exame, isso qualquer pessoa leiga pode fazer. Ele pode pegar um exame lá e ver, ó, de tanto a tanto, digamos, um exemplo, de 10 a 50, por exemplo. Estou citando aleatoriamente aqui, qualquer coisa que você possa ver no seu exame. Digamos que de 10 a 50 está normal. Não é bem assim que se faz. Isso está totalmente equivocado. Não é estar dentro daquele parâmetro mínimo e máximo, porque esse parâmetro foi baseado em uma população doente, né? Nenhuma população doente, não foi baseado numa população sadia. Então, se você está dentro daquilo ali, não quer dizer que você está saudável, que você está bom. Você tem que saber interpretar aqueles números ali e colocar dentro do quartil. Talvez você nunca ouviu falar isso. Colocar as suas referências, né, dentro do quartil, ou seja, pegar o seu resultado e colocar dentro do quartil das referências. Talvez você nunca ouviu falar isso. E eu vou fazer aqui uma live só sobre isso, para que você possa entender como o profissional de saúde deve interpretar o seu exame, para que você possa cobrar dele uma efetividade dos seus tratamentos, ok? Mas vamos lá. O nosso tema de hoje, vamos entrar no nosso tema. Então, você entendeu que a melhor coisa que tem é buscar a causa. Como adoecemos? Como adoecemos? E como ter saúde? Vou trabalhar esses dois temas ao longo da palestra. Como nós adoecemos e como nós podemos ter saúde? É uma pergunta que você tem que fazer
para você e dar essa resposta, inclusive. Como é que você adoece? Né? O que você faz na vida que o leva a você desenvolver uma patologia? O que faz na sua vida a você desenvolver uma patologia? E o que você deve fazer na vida para você ter saúde, para você ser saudável? Entendeu? O que você deve fazer? Vamos responder essa pergunta juntos? Vamos responder essa pergunta juntos? Vamos lá, começando. Digamos que você tem aqui um copo com água. Copo com água. Água é saudável, né? Água é tudo de bom. Beber água saudável, água pura, água de boa qualidade, sem contaminantes, água alcalina, água com pH bom. Aí você olha para essa água, a água não tem cor, a água não tem cheiro, não tem sabor. Ah, quer não. Quer não porque, que sem graça, né? A água, sem sabor, sem cor, sem cheiro. Então, eu prefiro refrigerante. Ou mesmo suco de caixinha, né? Com sabores, cores, né? Então, eu prefiro porque aqui tem sabor, aqui tem cor, aqui é doce, gostoso. Então, eu prefiro isso aqui. Mas, gente, presta atenção. Presta atenção numa coisa. Vamos lá. Nós temos aqui uma escala de pH, o potencial de hidrogênio. Na escala de pH, nós temos ali do 0 ao 14, sendo que, a partir do 14, essa substância ela é alcalina, e menor do que o 7, aliás, a partir do 7 ao 14 é alcalina, menor do que 7 é ácida, qualquer substância. A água, o refrigerante, o suco, qualquer substância líquida, você tem ali um pH, registrado um pH ali, tá certo? Se essa substância está do 0 ao 7, ela é uma substância ácida. Do 7 ao 14 é uma substância alcalina. E se for 7, cravado ali 7, ela é uma substância neutra. Não é nem alcalina e nem ácida. Mas a partir de 7,1, ela já vai se alcalinizando. 6,9, por exemplo, ela já está acidificando. Então, quanto mais próximo do 0, ácido, quanto mais ácido ainda, e quanto mais próximo do 14, mais alcalina ainda. A nossa água deveria ser uma água de pH entre 7 e 10. Né? A partir do 7 já está bom. Né? 8, 9, 10 é água top, água maravilhosa. Água alcalina, faz bem para a saúde, muito bem para a saúde. Já menor que 7 é uma água ácida, que é muito ruim para a saúde, muito ruim. Vai acidificar o nosso organismo, acidificar nosso trato gastrointestinal, vai acidificar o nosso sangue, e é um horror, é terrível isso para a nossa saúde. Vai desenvolver uma série de doenças, tá? Devido a essa acidez desse líquido que nós estamos ingerindo. Em contrapartida, se for um pH bom, ali de 10, por exemplo, um pH maravilhoso, né? Um pH alcalino, que pode ajudar no tratamento de diversas doenças. Inclusive, eu recomendo todos os meus pacientes a usarem águas boas, água alcalina, água de pH 9, 10, tá? Para ajudar no tratamento. Isso favorece o tratamento, favorece demais o tratamento. Mas veja, estou falando de água. E o refrigerante, que tem um pH de 2,5? É uma substância extremamente ácida. Isso vai acidificar todo o nosso trato gastrointestinal, inclusive acidificando o nosso sangue, acidificando o nosso corpo de maneira geral, onde vai abrir espaço para as infecções, ou seja, infecções de parasitas, porque parasitas, a grande maioria dos parasitas sobrevive em ambientes ácidos, vermes, bactérias, vírus, né? Sobrevivem, gostam de ambientes ácidos. Quanto mais ácido para eles, melhor para a sua sobrevida. Alguns outros não, preferem um ambiente mais neutro, mais alcalino, mas isso é bem pouco, né? A grande maioria sobrevivem em ambiente ácido, ou seja, então você tendo um organismo ácido, você vai estar deixando o seu corpo com as portas abertas para a infecção e proliferação de muitos micro-organismos patogênicos. Ok? E vermes também, não apenas micro-organismos, mas organismos maiores, como os vermes, por exemplo, eles vão sobreviver ali
E o refrigerante, meu amigo, que acidifica de maneira espetacular o seu organismo. É o pior das bebidas que existe. Pior das bebidas. Olha um pH desse, meu amigo, fique alerta. Isso aqui é um copo de veneno. Talvez você esteja perguntando, mas eu tomo refrigerante há muito tempo e nada me acontece. O estômago está aqui intacto. Ó, um pH desse aqui era para causar uma lesão na mucosa estomacal, no intestino, e era para ter uma gastrite, uma úlcera ali, porque um pH desse vai abrir um buraco no seu estômago, né? Poderia dizer isso. Gente, mas preste atenção. Nós temos uma proteção interessante no nosso organismo. Né? Porque, um detalhe importante, o suco gástrico do estômago, ele é mais ácido que o próprio refrigerante, ele chega a 1,5. 1,5, né? Então, ele é mais ácido que o refrigerante. E ele não causa um buraco no nosso, uma lesão, né? Uma ferida no nosso estômago. Por quê? Porque existe uma proteção. Né? Quando nós ingerimos essas bebidas, ou mesmo alimento, né? Quando nós vamos ingerir qualquer alimento, o organismo começa a produzir uma substância de proteção que forma uma camada na mucosa gástrica, protegendo do suco gástrico. E o suco gástrico é mais ácido que o próprio refrigerante. Né? Então, o nosso estômago naturalmente não tem essa lesão por causa dessa proteção. Como o refrigerante é um pouco menos ácido que o suco gástrico, ele também não vai causar essa lesão na mucosa estomacal assim de maneira imediata, obviamente, de maneira imediata não vai causar essa lesão, né? Mas acontece que você toma o líquido, qualquer líquido que você toma, seja suco, água ou refrigerante, ele passa pelo estômago muito rápido, se mistura ali com o suco gástrico, desce rapidamente para o intestino. Só que no intestino nós temos um pH de 4,5, ou seja, já é menos ácido que o próprio refrigerante. Ali sim, é no intestino que o refrigerante vai causar os seus piores danos. O seu dano vai estar ali expressivamente causado ali no intestino. E outra coisa que é mais importante ainda salientar, que é no intestino, de maneira particular no intestino grosso, é que nós absorvemos os líquidos. Ou seja, então o refrigerante ele entra pela boca, passa pelo estômago, passa pela primeira parte do intestino do duodeno, chega no intestino delgado, as duas partes, né? E chega no intestino delgado, intestino grosso. E lá ele vai ser absorvido, ou seja, ele percorre todo o trato gastrointestinal. Chegando lá no intestino grosso, é que ele vai ser absorvido, ou seja, ele acidificou todo o seu sistema gástrico. Acidificou, causou problemas. E lá no intestino grosso, ele vai ser absorvido, vai cair na sua corrente sanguínea com toda a sua acidez. E ali no sangue é que ele vai causar os seus problemas, os seus maiores danos, né? Que é deixando o seu sangue ácido, seu sangue muito ruim, né? E acidificando todo o seu organismo, todo o seu corpo. Então, veja, é muito complicado beber refrigerante. Gente, tomar refrigerante é muito complicado mesmo. Se você ver os artigos científicos sobre os efeitos do refrigerante em nossa saúde, você jamais colocaria um copo de refrigerante na sua boca. Jamais daria para sua criança, inclusive, porque é um problema terrivelmente letal para a nossa saúde. Eu pergunto para você qual dos dois é melhor, beber água ou beber refrigerante? Obviamente que o refrigerante é muito mais saudável. Eu tenho aqui alguns refrigerantes e uma tabelinha só para a gente fazer umas comparações aqui. Porque dizem por aí que os fabricantes que alguns refrigerantes são melhor que outros. Por exemplo, nós temos aqui a Coca-Cola comum e tem aqui, gente, isso aqui ele é um material público, né? Por isso que eu estou mostrando aqui, porque isso aqui está na internet e tem aqui a referência, né? Então, não estou cometendo nenhum crime em mostrar essas marcas, porque isso aqui é um acervo público. Então, esse tipo de refrigerante aqui comum, nós encontramos aqui 149 calorias, enquanto que no refrigerante a Coca-Cola Zero temos 0 de caloria. Nós temos aqui o carboidrato de 37 gramas no comum, 0 de caloria aqui no zero, né? E temos sódio, 18 no comum e 49 aqui no zero. Da mesma forma que o Guaraná comum, nós temos 140 de caloria, 35 gramas de carboidrato e 19 de sódio, enquanto que 0 e 53 de sódio. Ou seja, em relação ao sódio, nos dois tipos de refrigerante comum, nós temos menos sódio do que nos zero. Ou seja, o zero ele é mais letal,
mais danoso para a saúde do que os refrigerantes comuns. Não estou com isso incentivando o uso do refrigerante comum, porque essa quantidade aqui ainda é muito alta. Nós deveríamos usar apenas 2 miligramas de sódio por dia, porque é a necessidade do nosso organismo, enquanto que aqui fornece 9 vezes mais, aqui 25 vezes mais, 26 vezes mais a quantidade de sódio que você deveria ingerir por dia, tá certo? Então, é muita coisa de sódio para o nosso organismo. Então, a gente deve comparar e optar em não usar nenhum, na verdade, né? Ou não usar nenhum. Nós temos aqui uma fruta maravilhosa, gosto demais dessa fruta. Essa fruta eu uso todos os dias praticamente, porque, além de eu gostar, é uma fruta muito saudável, contém fibras boas. Nós temos aqui no chamado bagaço, né? São fibras, né? Constituído de fibras. Nós temos aqui, essas fibras são solúveis, desculpa, são insolúveis. E nós temos nessa parte branca da casca da laranja, as fibras insolúveis. São 2 tipos de fibra que ela fornece para a gente, fibras, inclusive, muito boas para a nossa saúde. Mas para você chupar uma laranja, você precisa descascar, né? Precisa pegar ali uma faca, descascar ou cortar, e, enfim, chupar ou comer a laranja, conforme você queira, né, dizer, se você chupa, se você come a laranja, e você talvez, na pressa ali dos afazeres do dia a dia, tem preguiça de fazer isso, então você acaba optando por comprar isso numa caixinha, uma caixinha Tetra Pak, né? Que está lá no mercado, conservada, já refrigerada, que basta você tirar o canudinho que tem na lateral, fazer o buraquinho e tomar o suquinho que está ali. Porém, esse suco não tem fibras, porém, esse suco tem inconvenientes, como você pode ver aqui, você tem 30 gramas de açúcar para uma caixinha de 200 ml de suco, você tem 30 gramas de açúcar, 120 calorias e 59 miligramas de sódio. Isso aqui é alto demais para a quantidade tão pequena, apenas de 200 gramas. Gente, 200 ml ou 200 gramas, como queira falar, é tudo a mesma coisa. Você pode falar grama ou pode falar ml. Numa caixinha dessa de 200 gramas, você encontra 30 gramas de açúcar. Isso corresponde a 6 vezes a quantidade de glicose que você tem no seu organismo, para um adulto tamanho médio de 60 quilos. Né? Ou seja, um adulto médio de 60 quilos, ele tem 5 gramas de glicose circulando no seu sangue. Se você toma uma caixinha de suco com uns 30 gramas, é 6 vezes mais a quantidade de açúcar do que de glicose que ele tem circulante. Isso aqui, como você pode usar isso aqui todos os dias, com o decorrer dos anos, não querer ser um diabético, ou perguntar por que se tornou diabético. Gente, é óbvio que se você toma isso aqui constantemente, todos os dias, você está tomando sempre, você vai ter uma diabetes no futuro. Você vai começar com a resistência insulínica, você vai ter mais glicose do que a insulina, e o seu organismo é obrigado a produzir muita insulina, jogar na sua corrente sanguínea, e essa glicose, essa insulina não vai conseguir transportar tanta glicose, você vai desenvolver um distúrbio chamado resistência insulínica, que com o passar dos anos, vem a caracterizar um diabético. Ou seja, com isso aqui, você pode se tornar um diabético. Calorias, 120 calorias, e a quantidade de sódio. Em relação à mesma quantidade de laranja, da fruta laranja, você tem apenas 50 calorias, de carboidrato você tem apenas 20,7, enquanto aqui você tem de calorias, de açúcar, 30 gramas, muito mais, 50 vezes, 50% a mais, e de sódio você tem apenas 1 miligrama, contra 59 miligramas aqui na caixinha do suco. Ou seja, de 1 para 50, gente, é muita coisa. A caloria de 50 para 120, carboidrato de 20 para 30, 50% mais. Como não ficar doente usando isso? Mas uma coisa muito importante é isso aqui, ó. Índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade que essa glicose penetra nas suas células, que você usa, do momento que você usa, até que ela entre dentro das células, ela tem um tempo, medido por tempo. Qual é o índice das duas? Olha aqui, 45 para a laranja contra 74 para o suquinho de laranja, suquinho da caixinha. Olha aqui, esse índice glicêmico, ele é de 45 para 74, gente, é muita, muita coisa, talvez aí uns 70%, né, mais rápido
né? Ou seja, você tomando a caixinha, o suco da caixinha, ele vai penetrar na sua célula uns 70% mais rápido do que entraria se você chupasse a mesma quantidade de suco ou chupasse a laranja, né? Qual é o melhor dos dois, gente? Obviamente que é usar a laranja. Para você entender do que eu estou falando, eu tenho aqui esse gráfico. Esse gráfico ele é muito importante para você entender. Ele é medido em tempo. Está vendo aqui? Ó? Ele é medido em tempo, por 2 horas. Essa experiência, essa pesquisa foi feita no tempo de 2 horas. Vamos lá. Se você usa um alimento aqui, ó, no minuto zero, um alimento de alto índice glicêmico, no minuto zero, veja que esse alimento com alto índice glicêmico, ele sobe muito rapidamente, vai subindo, subindo, subindo rapidamente. Talvez aqui, se você olhar aqui na tabelinha, talvez uns 15 minutos, 15, 20 minutos, ele pegou o pico máximo. Ele está lá no topo, já foi lá nas nuvens, vamos dizer assim, e permanece aí mais uns 30 minutos, se você olhar aqui na tabelinha, ó, mais ou menos uns 30 minutos, ele permanece no pico máximo, depois ele começa a cair. Aqui mais ou menos 1 hora ele começa a cair e vai caindo. Em 2 horas, ele caiu mais baixo do que o minuto que você comeu. Ó. Você comeu aqui, tá vendo que ele está mais baixo depois de 2 horas do que no momento que você comeu? Isso quando você usa um alimento com alto índice glicêmico, ou seja, ele sobe muito rápido, permanece pouco tempo e cai bruscamente e chegando no espaço de 2 horas, está mais baixo do que o momento que você comeu. É o famoso fogo de palha, né? É uma bomba, né? Uma bomba de energia, de calorias, sobe rápido, permanece pouco tempo e cai muito rápido. Isso é uma explosão de calorias, ok? Se você come um alimento com o baixo índice glicêmico, percebe na verdinha aqui, na fita verdinha aqui, ó, na linha verde, você comeu no mesmo momento. Ele sobe lentamente, bem devagar, permanece um longo tempo na mesma faixa etária, depois ele começa a cair e vai caindo. 2 horas depois, opa, voltando, 2 horas depois, ele está exatamente no mesmo nível do momento que você comeu. Ou seja, ele subiu lento, permaneceu longo tempo, caiu devagar e em 2 horas ele está exatamente no mesmo índice de que você, no momento que você comeu. Esse é um alimento de baixo índice glicêmico. Então, gente, qual é mais inteligente para nós comermos? Por isso o tema da nossa saúde, da nossa palestra. Dieta para salvar a vida. Você precisa comer alimentos com baixo índice glicêmico, quando no muito moderados. Esses alimentos vai fornecer as calorias, a energia que você precisa por longo tempo e não vai ter aquela queda brusca, como fogo de palha, como nós falamos. Ou seja, vai te nutrir, vai te alimentar, vai te dar a energia que você, fornecer a energia que você precisa, sem esse problema aqui, porque esse aqui é um grande problema. Isso aqui é um grande problema. Já o alimento com baixo índice glicêmico, sem problema nenhum, fornece o que você precisa de energia por longo tempo e baixa vai estar lá no mesmo nível, como você comeu no espaço de 2 horas. Se você tem uma dieta aí de 2, 3 vezes ao dia de alimentação, ele vai permanecer. Essa é uma pesquisa feita com base em 2 horas, mas podemos comer alimentos que têm uma duração energética longa, né? Perdurável, de 5, 6 horas. Tá certo? Então, preste atenção, inclusive, para você entender melhor, nessa próxima tabela aqui, ó. Essa próxima tabela. Veja aqui. Esse aqui é uma tabelinha com 3 tipos de alimentos. Alimentos com um índice glicêmico alto, moderado e baixo, tá certo? Nós temos aqui nessa parte de baixo aqui, ó, baixo, tá? Nós temos o moderado e temos o alto. Esse aqui é a carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? A carga glicêmica é a quantidade. É a quantidade de glicose que tem naquele alimento que você está ingerindo. Tá certo? E é medido por grama, tá certo? E o índice glicêmico é a velocidade, como eu já falei anteriormente. Índice é a velocidade medida por tempo e a carga glicêmica é a quantidade medida por grama. Então, se você come um alimento com a carga glicêmica alta, ele vai ter o mesmo problema lá do índice, vai subir muito rápido, você está colocando muito, comendo muita coisa, a carga alta, ele sobe muito rápido, depois ele cai de novo e vai ficar mais baixo
inclusive do momento que você comeu. E os baixos, ele vai subir devagar, permanece por um longo tempo, depois ele cai devagar e permanece por um bom tempo na mesma quantidade do momento que você comeu. Mas preste atenção nessa outra tabelinha. Aqui mora o grande problema. O grande problema está aqui, de tudo isso que eu acabei de falar. Para você entender melhor, essa tabelinha, ela é a glicose no sangue e a insulina, tá certo? Ou seja, quando você come um alimento, quando você ingere o alimento, ele tem o índice glicêmico e tem a carga glicêmica, ok? Aquele alimento com uma alta carga glicêmica está representado pela a linha vermelha, tá certo? Então, você comeu, ele vai subir a glicose, porque é um alimento com alta carga glicêmica e um alto índice glicêmico, tá certo? Aqui nós estamos falando das duas coisas, carga e índice, ok? Então, ele vai subir rapidamente, sobe até o topo, depois ele cai novamente e vai cair mais baixo, como já expliquei, do que do momento que você comeu. Mas preste atenção. Quando você come um alimento com a carga e índices glicêmicos altos, o organismo ele vai produzir o quê? Insulina. Cadê? O cursor está aqui, ó. Vai produzir insulina. Comeu o alimento, índice glicêmico alto, carga glicêmica alta, vai produzir insulina. O organismo produz insulina. O organismo produz insulina na quantidade necessária para aquela quantidade de glicose que você está ingerindo. Então, essa glicose, ela vai pegar, aliás, essa insulina, ela vai pegar essa glicose e transportar essa glicose com auxílio do GLUT4 e vai colocar lá dentro da célula para ser queimada e transformada em energia. Ou seja, então, quanto maior o índice de carga glicêmica, mais insulina você vai produzir. Porque essa insulina, ela é o carreador, o estimulador do carreador de insulina para dentro de glicose para dentro da célula. Então, muita glicose no sangue circulante, muita insulina também circulante. Entende? Muita glicose circulante que você ingeriu, muita insulina circulante, para fazer o papel de estimular o carreador da glicose para transportar para dentro da célula. Aqui está o grande problema que eu falei. Porque o índice glicêmico alto, ele é inflamatório, ele dispara um mecanismo de inflamação no seu organismo. O índice de insulina alta também dispara um processo inflamatório no seu organismo. Ou seja, as duas, tanto glicose como insulina, altas, disparam um mecanismo de inflamação no organismo. Esse aqui está o problema. E eu vou fazer uma live só sobre inflamação. Porque a inflamação é o primeiro, está entre os primeiros passos da doença, vamos dizer assim. Os primeiros pontos, onde começa a doença, está com o processo inflamatório ali em primeira causa. A gente não adoece sem inflamação. Toda doença existe um processo inflamatório. Mesmo você que não está doente, você tem um processo inflamatório em desenvolvimento no seu organismo. Ah, mas você pode dizer assim, mas eu não tenho dor, não sinto dor. Não é assim. Não estou falando de um processo de inflamação já agudo, um inchaço, que você já está sentindo dor, mas um processo subclínico. Um processo subclínico que não tem manifestações dolorosas. Tá certo? Nós desenvolvemos um processo inflamatório sem manifestações clínicas, sem manifestações dolorosas. E ali, nesse processo inflamatório, ele vai desencadeando, vai desenvolvendo, né? Vai aumentando, até formatar uma patologia, por assim dizer. Ou seja, aí você começa a sentir os sintomas, vai no doutor, faz uma bateria de exame e descobre se é aquela tal patologia. Mas essa doença, ela não começou de um dia para a noite, ela começou com um processo, principalmente um processo inflamatório. Um processo inflamatório. Tá certo? E isso, tanto a insulina como a glicose, alterada no seu organismo, elevada, consegue desenvolver esse processo inflamatório. Então, entenda, gente, a nossa alimentação, a nossa dieta, a dieta para salvar a vida, precisa ser uma dieta com baixo índice glicêmico e com baixa carga glicêmica, quando muito moderados. Moderados. O índice, repetindo,
é velocidade, tempo que chega na sua célula. E a carga é a quantidade medida por grama, e você pode encontrar tabelas inteiras, completas, de alimentos com essas medições, na internet, inclusive. Né? Vai lá no Google, clica lá, dieta com baixo índice glicêmico, carga glicêmica, que você vai encontrar uma série de... Inclusive, até aqui nessa tabelinha você pode ver alguns alimentos, está em inglês aqui, né? Mas você vai encontrar lá em português alguns alimentos, muitos alimentos com índice e carga baixa, e você vai poder optar só por esses alimentos que têm carga e índice baixos e moderados. E opte por eles que você terá muita saúde, com certeza. Tá certo? Gente, tem aqui uma fruta maravilhosa, uma fruta amada, né? Amada no Brasil e no mundo, né? Somos grandes produtores do tomate, né? Uma fruta. Tomate é uma fruta, né? Uma fruta magnífica, encerra na sua composição nutricional muitas vitaminas, minerais, rico em fibras, e, inclusive, por se tratar de substância, tem o beta-caroteno, né? Que é magnífico, inclusive, para doença de próstata, algumas doenças tumorais. Para o homem, próstata; para a mulher, útero, ovário, faz muito bem esse polifenol, né? Esse alimento, esse nutriente bacana demais. Mas, na hora de fazer um refogado ali, um molho para o seu macarrão, para o seu preparado, qual é melhor? Você pegar um tomatinho, lavar, higienizar, deixar ali de molho, né, na substância que você usa para higienizar, picar bem picadinho, jogar na panela, refogar ali com azeite, botar ali algumas outras ervas finas, né, e fazer o seu molhinho para o seu macarrão. Qual é mais fácil? Você fazer isso ou você ir no mercado e comprar isso já pronto, já preparado? Obviamente que você vai dizer, ir no mercado e comprar a caixinha já pronto é muito mais prático. Basta fazer o furinho ali, despejou na panela, mexeu, já está pronto, né? É muito mais prático, deixou na geladeira, conserva, legal, é muito mais prático. Mas preste atenção, gente, olha isso aqui. Em 100 gramas de tomate, você encontra 2 miligramas de sódio. Em 100 gramas de tomate fresco, você encontra 2 miligramas de sódio. E em 100 gramas de extrato ou polpa de tomate, você encontra 598 miligramas de sódio. E aí está para você pensar. Qual é mais saudável, gente? Pode ser mais prático, mas isso aqui é muito perigoso para a nossa saúde. Isso é extremamente maléfico, doentio para a nossa saúde. Não se iluda com a praticidade, gente. A praticidade, ela é, em muitos casos, muito danoso para a nossa saúde. Então, opte pelo melhor, gente. Não faça isso. Olha aqui, qual é o melhor dos dois? É óbvio que é você pegar a fruta do tomate do que você pegar o tomate já pronto ali, porque ele é danoso para a sua saúde. Nós temos aqui 2 tipos de arroz: o arroz integral e o arroz branco, polido, parafinado, né? Processado. Aqui é um alimento processado, um carboidrato ultraprocessado. Retirou a sua fibra, retirou o seu germe, onde encerra ali boa parte das vitaminas e minerais. Também na fibra também tem muitos minerais, não é só o benefício da fibra, mas a fibra também fornece muitos minerais, como zinco, por exemplo, magnésio, manganês, fósforo. Então, são nutrientes importantes para a nossa saúde, e nós caímos na besteira de optar pelo aquilo que é processado, ao invés de ir na feira ou na cerealista e comprar, até mesmo no mercado, que já existe lojas especializadas, inclusive, e comprar um arroz sem esses processos, um arroz integral. Temos aqui uma tabelinha muito bacana entre o arroz branco, polido, parafinado, e o arroz parbolizado, e aqui atrás está o arroz integral. O arroz integral está aqui. Tá? E vamos aqui para os nutrientes que nos interessam, né? Todos eles você vê ali um percentual sempre maior no arroz integral, né? No arroz integral. Mas nós vamos aqui para os que não tem, para você ver a diferença. Por exemplo, no arroz branco, você não encontra nada de ferro, e ferro é um elemento importante para a nossa saúde, né? Nós encontramos no parbolizado 0,3 miligramas, e encontramos 0,6 no arroz integral, ou seja, o dobro. Nós encontramos aqui o fósforo, 0 no arroz branco e 56 miligramas aqui no arroz parbolizado e 129 no arroz integral. No magnésio não encontramos nada no arroz branco, apenas 12 no arroz parbolizado e no arroz integral 69. O potássio, nada no arroz branco, 67 miligramas no parbolizado e 71 miligramas no arroz integral. Então, obviamente, que é muito melhor você comer um arroz integral do que ficar aí arriscando a tua vida no arroz
branco, polido e parafinado. O que é parafinado? A indústria, ao descascar o arroz, o grão do arroz, eles retiram, após isso, retiram a película, que é a fibra, retirando todo o germe também, onde ambos, fibras e germe, encerram as suas vitaminas e os seus minerais, ficando apenas o amido do grão, onde eles fica aquele grão fosco, né, sem brilho, né, feio, e as pessoas compram pelos olhos também, inclusive. Então, eles parafinam, né, fazem um polimento, processo de polimento com parafina nesse grão, deixando esse grão totalmente impróprio para a nossa saúde, porque ao cozinhar, fica soltinho na panela, bonita e tal, mas essa parafina, ao a gente ingerir, ela é liberada através do processo digestivo, através do suco gástrico, ela é separada do grão e ela impregna a sua parede intestinal, ou seja, a sua mucosa intestinal, ele cobre essa mucosa intestinal, achatando, danificando e achatando, lesando ali as microvilosidades intestinais. As microvilosidades intestinais, elas têm tem múltiplas funções. Entre as funções é empurrar as fezes. Através do movimento peristáltico, essas microvelocidades, ela vai empurrando as fezes para serem eliminadas. Através da superfície de contato do intestino, dessas microvelocidades, elas absorvem os nutrientes. Absorve os nutrientes são através das microvelocidades nessa superfície de contato do longo intestino que nós temos. E quando você usa arroz integral parafinado, eles vão achatar essas microvelocidades, vão danificar, vão alisar essas microvelocidades. Tanto é que elas não conseguem mais absorver os nutrientes e nem mesmo através do movimento peristáltico empurrar as fezes para serem eliminadas. Então, os danos são terríveis para a nossa saúde. Dano digestivo, né, de absorção também, porque por isso boa parte da humanidade, eu estou falando de boa parte da humanidade que usa esse tipo de alimentos ultraprocessados, que já tem danificação nas microvelocidades intestinais, tem aquilo que nós chamamos hoje, que é algo que está realmente muito prevalente na população, de síndrome desabsortiva. Síndrome desabsortiva é o processo de você não absorver os nutrientes daqueles alimentos que você está comendo. E uma das causas é usar alimentos ultraprocessados. E um dos alimentos é os alimentos ultraprocessados e parafinados, como o exemplo aí do arroz branco, polido e parafinado. Então, cuidado com esse tipo de alimento, porque esse é um produto também muito ruim para a nossa saúde. Nós temos aqui duas fontes de proteína. Hoje, a grande questão, o grande debate é fonte de proteína. Gente, isso é a maior bobagem que nós podemos encontrar aí nos debates, né, da nutrição comum, né? Não vou falar nem da nutrição especializada, porque a nutrição especializada, a nutrição funcional, tem uma outra visão da questão, né? Tem uma outra visão da questão. Mas esse debate, na verdade, ele é muito falado, discutido pela indústria de alimentos. A indústria de alimentos está sempre batendo nessa questão de proteínas, e não é bem assim como a indústria está falando, porque o que nós precisamos de proteína a quantidade é tão pequena que você nem imagina. E eu vou falar aqui para você. Né? Eu vou falar aqui para você. Mas vamos lá. Temos duas fontes de proteína aqui. Castanhas e carne. E as castanhas, nós podemos colocar aqui as castanhas, né? Todas as nozes, né? Todas as sementes, tá certo? Que são fonte de proteínas. E todas as carnes também. Mas eu vou pegar aqui a carne bovina e a castanha do Brasil como exemplo, né? Mas entra aí outras castanhas também com índices diferentes. Vou mostrar aqui índices. Os índices são diferentes, mas vamos usar essas duas como exemplo. Por exemplo, aqui na carne, na castanha, ela tem 18% de concentração proteica. Ou seja, em cada 100 gramas de castanha, você tem 18 gramas de proteína, correspondendo, então, a 18%. Já na carne, você tem entre 18% a 25% de proteína, ou seja, a cada 100 gramas de carne bovina, você tem entre 18 gramas a 25 gramas de proteína. Aí, se eu te perguntar qual das duas é melhor, qual das duas é mais nutritiva, qual das duas é mais proteica? Obviamente que a carne é mais proteica. Ela está a partir de 18 a 25, então tem mais proteína do que na castanha. Mas o importante, aqui que está o X da questão.
O importante não é a quantidade de proteína que o alimento tem. O importante chama índice de absorção. Isso aqui é o importante. Não é, eu vou comer carne porque carne tem 25% de proteína e a castanha só tem 18% de proteína. Isso não é importante. Absolutamente. Isso não é importante. Espero que tenha ficado claro para você. Isso não é importante. O importante chama-se índice de absorção. Quem absorve mais? Quem entrega mais para o organismo? Quem é mais biodisponível para o organismo? Isso é importante. Isso é importante. Então, vamos lá? Olha aqui. A castanha tem um índice de absorção de 100%, ou seja, tudo que você come, tudo que você ingere, é absorvido 100%. Tá certo? Tudo que você ingere, você absorve 100%. Se você ingeriu 30 gramas de castanha, das 30 gramas de castanha, 100% das proteínas que tem ali, o seu organismo vai absorver. E se você ingere a carne, por exemplo, apenas 11% de proteínas são absorvidas. Ou seja, se você ingere, eu vou colocar 100 gramas aqui na carne. Se você ingere 100 gramas de carne, você só absorve 11 gramas, 11%. Não vou falar 100 gramas de castanha, porque jamais alguém vai comer 100 gramas de castanha, né? Mas no 100%, vou falar em porcentagem aqui. Tudo que você comeu de castanha, 100% das proteínas você absorve. A carne, tudo que você comer da carne, você pode comer 100 gramas, 200, 500 gramas de carne, 1 quilo de carne só vai absorver 11% daquilo. Então, a absorção é muito menor. É muito menor, 10 vezes menor a absorção de proteína de origem animal, de carne, por exemplo. Então, por ser uma absorção muito pequena, não representa, isso não é efetivo para a nossa saúde. Você teria que comer quantos quilos de carne para ter a quantidade de proteína que você precisa. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. E se você comer uma porçãozinha de castanhas, você já tem as suas necessidades de proteína atendida. Entende? Então, é muito melhor você ingerir ali as proteínas vegetais do que proteína de origem animal, gente. Entenda isso. Entenda isso. Por exemplo, quanto que nós precisamos de proteína, de ingerir de proteína durante um dia? Um adulto saudável, médio, ele precisa de 0,3 a 0,5 de proteína por quilo de peso. Vamos colocar 0,5 para a matemática ser mais entendível. Se você precisa de 0,5 de proteína por cada quilo de peso, se você tem 60 quilos, então você precisa de apenas 30 gramas de proteínas por dia. Ou seja, vamos lá, se você tem 60 quilos, você precisa de apenas 30 gramas de proteína por dia. 60 quilos, 30 gramas de proteína por dia. Para você comer 30 gramas de castanha, talvez umas 3 ou 4 castanhas, você já teria essas 30 gramas de proteína ali ingerida e atendida à sua necessidade. Para você ter 30 gramas de proteína de origem animal, visto que a absorção representa 11%, você teria que comer um bife aí de 300 gramas, para você ter as suas 30 gramas de proteína. E um bife de 300 gramas é 1/3 de 1 quilo de carne. Ou seja, em 1 quilo de carne, você comeria ele em apenas 3 refeições, 3 dias. Você já comeria ali esse 1 quilo de carne para atender suas necessidades proteicas. E eu te pergunto, você vai comer 1 quilo de castanha em 3 dias? Absolutamente. Você não consegue, até porque ela causa saciedade. A proteína é um instrumento de saciedade. A gente usa a estratégia no consultório para nossos pacientes, colocar uma quantidade elevada de proteína para o paciente que quer emagrecer, que quer perder peso, porque a proteína causa saciedade. Se você tem saciedade, você não consegue ingerir tantos alimentos, um volume maior de alimentos, ou seja, diminui as suas calorias e você consegue perder peso. Isso é uma das estratégias, combinada com outras, obviamente. Mas você não comeria 30 gramas, aliás, 1 quilo de castanha em 3 dias. E carne você teria que comer. Então, é mais viável economicamente, é mais viável em questão de saúde, comer alimentos de origem vegetal. Qual é o melhor dos dois? Obviamente que é
usar proteínas de origem vegetal e alimentos cárneos tem muitos inconvenientes. Essa tabelinha aqui é apenas uma tabelinha que eu coloquei aqui, mas não vou parar muito nela. Ela vem falando aqui das proteínas em vários tipos de carnes, né? Tem o caprino, tem o carneiro, tem o cordeiro, tem o bovino, o suíno e o frango. Dá aqui a tabelinha das proteínas desses tipos de carne, que a variação é muito pequena, né? De uma para outra é muito pequena, né? Tá certo? Eu não tenho das proteínas, né? Inclusive vou até acrescentar aqui uma outra hora a questão das proteínas de origem vegetal para a gente comparar ela, mas também não se diferencia tanto, também não. Tem uma pequena diferença, tá certo? Muito bem. Vamos adiante, então. Qual é mais saudável, gente? Você investir em qualidade de saúde, qualidade de vida, ou investir num bom plano de saúde? Qual é mais interessante para você? Obviamente, gente, se você investe no seu estilo de vida, na sua qualidade de vida, é muito melhor. Quando você investe na qualidade de vida, você vai ter vida, você vai ter saúde. Quando você investe no plano de saúde, invariavelmente você terá uma decepção, porque quando você precisar, você não vai ser bem atendido às suas necessidades, porque plano de saúde não cura a doença. Plano de saúde nem previne, nem promove saúde. Não previne doença, não promove saúde, e muito menos trata doenças. O plano de saúde não faz nada disso, é apenas uma assistência. É uma assistência, tá certo? Então, prefira, seja mais inteligente, invista no seu estilo de vida, na sua qualidade de vida, que é muito melhor para você. A minha pergunta dessa tarde é: para ter saúde é preciso nutriente. Qual é mais importante? Qual é mais importante? Você investir em plano de saúde ou ter qualidade, investir na sua qualidade de vida? É óbvio que é investir em qualidade de vida. E para ter saúde, meu amigo, você precisa de nutrientes. Você precisa de nutrientes. Nós precisamos, em média, de 104 nutrientes, ingerir 104 nutrientes todos os dias na nossa alimentação. Nutrientes diferentes. Entre eles, nós temos 73 minerais, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, aminoácidos essenciais. Na verdade, nós temos de 8 a 9 essenciais, mas tem alguns dos não essenciais que são importantes colocar aqui, por isso que eu coloquei 12 aminoácidos. E 3 tipos de ômegas. Esse aqui não é o ômega 3, mas sim 3 tipos de ômegas. Então, na sua alimentação, você precisa contemplar todos esses minerais, essas vitaminas, essas proteínas, a proteína que contém esses aminoácidos essenciais, e também 3 tipos de ômega. Ômega 3, ômega 6, ômega 9 são os principais, mas também tem o ômega 7, o ômega 11, o ômega 13 também, que são ômegas importantes, não tão comuns, a necessidade são bem pequenas, mas o 3, 6 e 9 são extremamente importantes. Mas, a nível de população mundial, nós temos as maiores carências nutricionais, que, por exemplo, é a carência do ômega 3. Agora estou falando de ômega tipo 3, tá certo? O ômega 3, ele é uma grande carência mundial. Por quê? As pessoas se alimentam, né, com gorduras, né, e não óleos. Comem muita gorduras e não óleos. Os óleos, mesmo que seja de vegetais, né, os óleos vegetais, são pobres pelo processo de produção, de fabricação, né, são pobres em ômega 3 e rico em ômega 6. O ômega 6 é pró-inflamatório, ele causa inflamação. E ainda com o problema que nós temos, que é usado em excesso. Se usa muito ômega 6, em grande quantidade. A proporção média de ômega 6 com relação ao ômega 3 é de 12 a 15 vezes mais. Então, é muita quantidade de ômega 6 em relação ao ômega 3. Então, o nosso organismo acaba desenvolvendo um processo inflamatório, porque o ômega 6 não carbonado, aliás, o ômega 6 carbonado, ele é um produto inflamatório, então vai desenvolver inflamação. Se nós usássemos o ômega 6 não carbonado, ou seja, um ômega 6 de fontes de origem, de óleo de origem vegetal, extra virgem, ou seja, teríamos ali um ômega 6 não carbonado. Esse sim é importante para a nossa saúde, não vai ter um efeito pró-inflamatório tão prevalente, tão grande, vai ter sim, porque não deixa de ser pró-inflamatório, mas esse processo é bem pequeno,
ele vai apenas estimular um processo inflamatório de base. E isso, na verdade, é importante para a nossa saúde, porque nós precisamos de ter um processo inflamatório também no nosso organismo. Porque é questão de defesa, é questão de defesa. Nós precisamos de ter sempre um processozinho inflamatório ali, de base, para que o nosso organismo esteja sempre alerta, esteja sempre trabalhando o seu processo anti-inflamatório, melhor dizendo, tá certo? Então, deveríamos usar o ômega 6 não carbonado, fonte de óleos vegetais extra virgem e na proporção de 2:1 com relação ao ômega 3, ou seja, cada grama de ômega 3, apenas 2 gramas de ômega 6, e não a proporção que nós temos de 12 a 15 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Aí é terrível. Aí a inflamação vai acontecer no momento ou no outro da vida, ela vai ter os seus resultados ali, seus sintomas ali, na nossa saúde. Então, deveríamos usar ômega 3 em grande quantidade, maior quantidade do que usamos atualmente, aumentar essa ingesta de ômega 6, de ômega 3, ok? E os ômega 3 estão presentes nos óleos vegetais extra virgem. Então, nós temos muito ômega 3 em óleos vegetais extra virgem, como o óleo de linhaça, por exemplo, né, óleo de abacate, óleo de girassol, né, e outros óleos, né, de linhaça, óleo de chia, ricos em ômega 3. Rico em ômega 3. Então, aumentar essa ingesta de ômega 3, diminuir a ingesta de ômega 6, da forma que teríamos aí uma ingesta de 1 grama de ômega 3 para 2 de ômega 6, ou seja, 1 para 2. Aí seria uma quantidade ideal, e aí teríamos muitos benefícios na área da nossa saúde. Ômega 3, ele é muito importante para o sistema cardiovascular. Muito importante no sistema cardiovascular. Ele é importante também para o processo inflamatório. Ele é um anti-inflamatório. E se nós pudermos ter essa informação, melhor ainda, porque o ômega 3, ele tem duas substâncias importantes, que é o EPA e o DHA. O DHA, ele atua especificamente no sistema cardiovascular, né, no sistema cerebral, etc., né? E o EPA, ele é uma substância que atua mais nos processos inflamatórios. Ele combate a inflamação, trata a inflamação. Então, se nós tivermos um ômega 3 com talvez ali uns 500 miligramas de EPA, e ali talvez uns 700, 800, 1.000 miligramas de DHA, seria um ômega 3 top de linha. Fantástico. Porque aí nós teríamos uma proteção do sistema cardiovascular, né, sistema nervoso, e teríamos uma proteção anti-inflamatória também, tá certo? Então, seria um ômega 3, assim, espetacular, tá? Com EPA de 500 miligramas, né, e ali um DHA de 800, 700, 800 miligramas de DHA. Então, teríamos ali um ômega realmente excelente, mas usando também, é claro, aí, o ômega 6. Uma grande carência populacional é a nossa tão famosa e tão milagrosa vitamina D3. A vitamina D3, eu coloquei aqui vitamina D, gente, mas eu vou acrescentar o D3, porque existe a D2, a D3, tá certo? E a D1 também, tá certo? Então, que não tem muita finalidade com a medicina ainda não conseguiu determinar suas funcionalidades, mas a D3 sim. E essa é uma grande carência. A grande maioria da população tem ali uma média razoável de vitamina D, em torno de 20, 30 microgramas por ml de sangue, por milimol de sangue, tá certo? Então, é uma carência populacional. Aquelas que são presentes nos alimentos, apesar de que não são tão abundantes nos alimentos, o ideal seria a suplementação mesmo de vitamina D, tá? Pode ser por via oral, tanto via oral como via sublingual. Também injetável, que é a melhor forma de usar vitamina D, é a via injetável, intramuscular, porque a absorção é 100%, na verdade, ela nem passa por processo de absorção, porque ela já vai ser distribuída, você já coloca no músculo, ela já chega na corrente sanguínea, já é distribuída, na verdade, já é distribuída. 100% do que você aplica, ela já é distribuída. Diferentemente da via oral, que tem um processo digestivo prejudicado, uma absorção prejudicada, e a sublingual também passa pelo aliás, ela vai
por via sanguínea, sistêmica, passa pelo metabolismo apenas de segunda passagem, é boa também. Porém, nós não temos umas dosagens ideais para via sublingual. A gente vê aí 10 mil, 50 mil, né? Algumas, né? As melhores, 50 mil unidades por cada gota, né? Então, a absorção é boa, mas não é uma quantidade suficiente para atender as necessidades de concentração lá no plasma sanguíneo. A melhor forma de aplicar, de usar, é a aplicação via intramuscular, porque você faz ali 3 ou 4 ou 5 doses, uma por semana, de uma dose ali de 100 mil unidades, e você mede depois de umas 5 doses, ela está 100, 100 e pouquinho, né? Que são doses ideais para prevenir doenças e tratar doenças. A vitamina D, ela trata doenças, ela previne doenças e trata doenças. E a melhor forma é essa forma de aplicação, tá certo? Uma outra carência que nós temos é do magnésio, porque os nossos alimentos são muito pobres em magnésio. Então, é um nutriente importante, fundamental até, mas os nossos alimentos não conseguem fornecer de maneira adequada a quantidade de magnésio que nós temos. O cálcio, da mesma forma. Na verdade, o cálcio não é nenhuma carência, mas o problema é o uso do cálcio pelo nosso organismo, pela deficiência de vitamina D, de magnésio e da vitamina K2. Quando nós não temos D, K2 e magnésio, esse cálcio ele acaba ficando perdido, circulante, perdido no nosso organismo, formando microcristalizações dentro dos vasos sanguíneos, nas artérias, nas veias, nos pequenos vasos sanguíneos, e vai formando ali essa microcristalização, formando trombos e causando problema cardiovascular sérios, que depois você precisa ir no doutor para fazer ali um procedimento, né, cirúrgico, ou até colocar um aparelho, um stent, por exemplo, para abrir passagem no seu vaso sanguíneo bloqueado, obstruído pelo excesso de cálcio ali formando essas calcificações. Então, não é uma carência, na verdade, mas é um mau uso do organismo pela deficiência de K2, magnésio e D3. Já o iodo é uma deficiência populacional também. Por isso, está aí uma das razões de hoje a gente ver mulheres jovens, meninas ainda, inclusive, com ovário policístico, né? Porque a deficiência de iodo causa, também do magnésio, né? Também causa esses nódulos, esses cistos nas glândulas, e pode ser em qualquer glândula, nos rins, no fígado, né? E também da maior quantidade, né, prevalência, no útero e ovário das mulheres, pela deficiência do iodo. Então, você deve suplementar iodo também, né? Todos esses você deve suplementar menos o cálcio. Você deve suplementar com ômega, com AD3, com magnésio e iodo. Você deve suplementar, menos o cálcio. O selênio também é uma grande deficiência, até porque nossos alimentos não são tão ricos em selênio, apesar da quantidade ser tão pequena da necessidade do organismo, mas há uma deficiência. E zinco também é uma deficiência devido aos nossos alimentos ser pobres nesses dois nutrientes, zinco e selênio. Então, precisa também verificar a sua necessidade e fazer a suplementação conforme o seu organismo precisar, tá bom? E a suplementação, gente, você precisa ir num profissional ortomolecular, seja ele médico ou nutricionista ou farmacêutico clínico pode atender, farmacêutico clínico pode ter um consultório e você pode se consultar com farmacêutico clínico, é claro que ortomolecular, que vai entender bastante disso aqui, o nutricionista clínico, obviamente, né, que trabalha também com a ciência ortomolecular, né, com a nutrição ortomolecular, ou mesmo o médico da medicina ortomolecular. Então, esses profissionais vão entender de necessidade nutricional. Ele vai solicitar um exame, que pode ser um X-complex, pode ser um mineralograma, ou pode ser mesmo um exame laboratorial, né, que se pede ali esses minerais. E esse profissional tem que saber interpretar esse exame. Aliás, ele tem que saber pedir, porque se ele pede apenas zinco, por exemplo, o laboratório vai colocar zinco circulante no sangue. Ele tem que pedir o sérico, tá? O sérico plasmático, porque ali onde está a verdade está ali.
tá certo? Então, não é simplesmente pedir um zinco, né? Mas tem que saber também como solicitar e interpretar, colocando dentro do quartil, que eu já falei lá dentro, no início da live. Colocar dentro do quartil, você vai saber a necessidade desse paciente, tá certo? Muito bem. O que é mais importante, gente? Remédio ou nutriente? O que é mais importante? É óbvio que você vai falar que é nutriente, gente. Doença, a causa primária de doença é desnutrição, né? Temos outras causas, contaminação, intoxicação, parasitose, temos outras causas, mas o nosso tema é alimentação, é saúde alimentar. Então, o que é mais nutriente? O que é mais importante é nutriente. A saúde, ela vem de nutrientes, de uma nutrição boa, né? Não de remédio. Jamais você vai fazer um exame laboratorial, ou bioquímico, seja, ou de imagem, seja, que lá vai aparecer no teu exame lá. Você está doente porque você precisa de remédio. Você precisa de neosaldina, amoxicilina, você precisa de glifage, você precisa de losartana, você precisa de algum... Não, você não precisa de nenhum desses remédios, porque eles não fazem falta do seu organismo, eles não pertencem ao seu organismo. Se não pertence ao seu organismo, como que você vai estar doente por falta deles? Não, já absolutamente. Você não precisa deles. Para ficar doente, não é a falta deles que vai levar você a estar doente. Então, você não precisa dele para tratar a sua doença. Você precisa de nutrientes. Você precisa de carboidrato de boa qualidade, aliás, integral. Você precisa de carboidrato integral. Você precisa de proteína, né? Dividida ali nos seus aminoácidos, e principalmente os aminoácidos essenciais. Você precisa de lipídios, ou seja, óleos vegetais extra virgem. Óleos vegetais extra virgens. Óleo de coco, pode ser óleo de soja? Claro que pode ser óleo de soja, gente. Aí você talvez coçou a sua cabeça, como assim óleo de soja? Gente, existe óleo de soja extra virgem. Esse óleo de soja extra virgem, ele é espetacular. Na verdade, no meu conceito, tudo que eu já estudei sobre óleo de soja, em todos os tipos, óleo de soja refinados, já estudei muito sobre óleo de soja refinados, e já estudei óleo de soja extra virgem. Eu estudei o óleo de soja em todas as suas apresentações, suas formas de produção. Óleo de soja purificado, industrializado e purificado, o processo de produção deles é totalmente químico, né? Passa por purificação química. Isso é muito ruim à nossa saúde, e ainda tem as concentrações elevadas de ômega 6, além dos aditivos químicos e além dos nutrientes, vai embora, não fica nada de nutrientes. Lecetina, não tem nada. Não tem nada de lecetina, até porque a lecetina é um produto de alto valor, porque é usado na indústria alimentícia, então é um produto de alto valor, então a produção do óleo de soja retira a lecetina para vender separadamente para as indústrias de alimentos. Então não tem nada de lecetina. Lecetina é um produto fantástico para a nossa saúde. Sabe o que a lecetina faz no nosso organismo, gente? Ela faz uma faxina dentro dos vasos sanguíneos, dentro das artérias, veias, pequenos vasos sanguíneos. Ela faz uma faxina, ela limpa por dentro aquelas crostas, como eu já falei antes, de ateromas, de gordura, de triglicerídeo que está ali, grudado, formando ali uma placa e obstruindo a sua corrente sanguínea, né, naqueles pontos. A lecetina vai lá e remove, limpa, tira. Além disso, ela produz uma reparação no endotélio dos vasos sanguíneos, na parede do vaso sanguíneo, ela recupera, ela desinflama, ela faz um trabalho espetacular. Isso, a lecetina, que é um produto da soja, faz isso muito bem, muito bem. Óleo de soja refinado não tem. Óleo de soja extra virgem é abundante em lecetina, tem muita lecetina. Então, é um óleo espetacular. Óleo de soja extra virgem. Óleo de soja purificado, refinado, não presta. Tá certo? E existe óleo de soja extra virgem para vender nas lojas. Vem nas garrafinhas, tipo óleo de linhaça, tipo óleo de chia, tipo óleo de girassol. Então, esses óleos são saudáveis para a nossa saúde. Óleo de coco, como eu já falei, óleo de abacate, óleo de chia, todos esses óleos,
vegetais extra vírgem são espetaculares. Fornece vitamina K, fornece vitamina E, fornece vitamina A, fornece vitamina D, fornece uma série de benefícios para a nossa saúde. Então, essa dieta é para salvar a sua vida. É o nosso tema. Você deve usar esses óleos, esses lipídios, né, que são os óleos, né, vegetais. Você precisa de minerais, você precisa de vitaminas que você encontra nos alimentos, nas frutas, nas verduras, nos cereais integrais, e você precisa de água. Água, gente, olha, gente, entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Toda doença tem um processo de desidratação. Toda doença tem um processo de desidratação. A nossa população, tanto brasileira, mundial, bebe pouca água. Pouquíssima água. Pouquíssima água. Quanto de água você já bebeu hoje? Um copo, dois? Meio litro? Um litro? Eu tenho certeza que poucos de vocês vão levantar a mão e dizer, eu bebo a partir de 2 litros, mais de 2 litros de água por dia. E de água boa, né? De água alcalina, de água saudável. É pouca gente. Então, nós temos uma população desidratada, em processo de desidratação, e isso também é fator causuístico de doenças, de muitas doenças. Então, queridos, precisamos de água, beber água e água boa. Isso é carência, tá certo? Isso é carência. Então, coloque no seu dia a dia o hábito, forme esse hábito de usar água todos os dias. 2 litros, 2 e pouco, até 3 litros, dependendo da sua necessidade física, né? Da sua necessidade física, das suas atividades físicas. Então, você bebe mais água de acordo com a sua necessidade, tá certo? Normalmente, a gente faz um cálculo do consumo de água por quilo de peso. Por quilo de peso. É assim que a gente faz. Você deve ingerir de 30 a 50 ml de água boa por cada quilo de peso. Ou seja, se você tem 60 quilos, você multiplica, né, entre 30 ml ou até 50 ml por quilo de peso, então você vai chegar à sua necessidade ideal. Isso vai ter muito a ver também com a sua atividade física. Quanto mais atividade física que você sua mais, tá certo? Que você respira mais ofegante e tal, você elimina mais água, então você precisa beber mais água. Então você pode ultrapassar aí 2 litros, brincando, mas a média que a gente usa é essa cálculozinho ali, entre 30 e 50 ml por cada quilo de peso, e aí você vai chegar à sua necessidade, tá certo? Veja aqui, gente, é o que eu já falei lá no início da nossa fala. Educar os doentes e sofredores de modo correto, no modo correto de vida, a fim de evitar enfermidades. Essas deveria ser a primeira atividade de um médico. O texto, que é o texto desse livro, na página 221, fala de médico, mas eu vou colocar todos os profissionais de saúde, porque todos nós somos educadores. Nós não somos curadores apenas. Nós somos educadores. Um profissional de saúde, seja ele nutricionista, enfermeiro, psicólogo, biomédico, médico, qualquer que seja o profissional da saúde que assume essa função na vida, ele é um educador, ele é um professor. Por isso, esse profissional tem que ter isso nitidamente, bem claro na sua mente, que ele é um educador, ele é um professor. Ele está muito mais para ensinar do que para tratar. Porque eu tenho um cliente diante de mim por 3, 4 meses, 1 ano, dependendo aí do protocolo montado para tratar a sua enfermidade. Isso é um tempo curto, mas o que você ensina é para a vida inteira dele. Então, você é muito mais educador do que um profissional de cura efetivamente. Então, entenda isso. No meu consultório, eu faço isso. Eu tomo tempo para ensinar o meu paciente desde a primeira consulta. Fechando ali o pacote, ele vai tratar comigo por tanto tempo determinado, eu vou estar ensinando para ele constantemente, cada vez que ele for à clínica, a gente vai estar ensinando alguma coisa para ele. Tanto é que quando ele termina o protocolo, ele já sabe como viver daí para frente, preservando, mantendo, fazendo a manutenção da sua saúde. Porque isso é o mais importante. É o depois. É o depois. É permanecer saudável.
E permanecer saudável não é tomar remédio. Permanecer saudável é cuidar do estilo de vida. Isso é permanecer saudável. Isso é uma medicina, gente. É uma nutrição, é uma farmácia, né? E isso é fundamental para qualquer profissional de saúde, seja da medicina, da nutrição, da farmácia, da biomedicina, do psicólogo, do enfermeiro, que cuida de pessoas. É ensinar o paciente, depois do tratamento, ele permanecer saudável. Não é apenas, você não vai cuidar apenas só enquanto ele está com você, depois vai embora e não tem um estilo de vida adequado e adoece de novo, depois tem que voltar para tratar. Não, ele tem que tratar e aprender as causas da doença, aprender como viver saudável e permanecer saudável depois do tratamento. Isso nós fazemos em nossa clínica. Na clínica Via Natural, a gente tem esse cuidado, esse lema de ensinar os nossos clientes, pacientes, a permanecer saudáveis depois do tratamento. Tá certo? Esse outro texto que eu gosto demais, diz assim: há uma grande obra a ser feita, a ser realizada em prol da humanidade sofredora, a cura das suas doenças pelo uso dos agentes naturais que Deus providenciou, gente. Olha, que coisa magnífica. Nós temos agentes naturais, a natureza nos fornece recursos para tratar as enfermidades da humanidade sofredora. Hoje nós temos uma humanidade totalmente enferma, doente. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. E cuidar da maneira inteligente, da maneira correta, da maneira sábia. E a natureza nos ajuda a fazer isso. Basta você estudar, e você vai descobrir quais os meios que a natureza pode nos ajudar a fazer isso. 9 em cada 10. 9 em cada 10. Gente, presta atenção nisso aqui. Ó. Vou tirar aqui, ok. 9 em cada 10. Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabe com relação a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, continuamente, constantemente, em 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. Gente, isso aqui é uma proporção de 90%. E presta atenção no que o autor está dizendo. Se fizermos apenas o melhor, apenas o melhor que sabemos. Apenas o melhor que sabemos. Em fazer uma reforma no nosso estilo de vida. Ou seja, em cuidar do nosso estilo de vida. 9 casos de cada 10 ficarão livres de seus males. 9 de cada 10, gente. 9 de cada 10. 9 de cada 10. 90% de êxito. Ou seja, a natureza consegue nos proporcionar uma probabilidade de tratamento das nossas doenças de 90%. Nenhuma técnica terapêutica, nenhum remédio terapêutico consegue fazer isso aqui. Nenhum remédio terapêutico consegue fazer isso aqui. Mas a natureza consegue. A natureza consegue nos ajudar em 90% a probabilidade de tratar as suas enfermidades. Eu trabalho com isso, com essa nutrição e com essa maneira de tratar os nossos pacientes por causa disso aqui, ó. Porque eu tenho a chance, eu tenho a probabilidade de tratar os meus pacientes em 90% dos casos. E isso acontece todos os dias na nossa clínica. Todos os dias, praticamente todos os dias, a gente dá alta para um paciente. Plano de alta, o paciente está totalmente saudável, vai para casa feliz da vida. Muita gente. Praticamente todos os dias, a gente tem o prazer e o privilégio de assinar um plano de alta para os nossos pacientes. Agora, gente, isso é feito em uma semana, em um mês, para uma doença que esteve acompanhando aquele indivíduo por 20, 30 anos? Claro que não. Isso é um protocolo de meses, né? De 3 meses. Nesse protocolo, o mínimo é de 3 meses. 3 meses de acompanhamento. Não faço menos do que isso, porque não resolve, não dá tempo para a pessoa tratar a sua doença. Não dá tempo. Então, o mínimo é 3 meses. Pode ser 3, 6,
8 meses, 10 meses, 1 ano de tratamento, e ali a gente tem o privilégio, o prazer de assinar o plano de alta e o paciente vai para casa feliz da vida. Por causa disso aqui, a probabilidade é altíssima. Nenhuma técnica, nenhum produto farmacêutico pode promover 90% de probabilidade de tratar as enfermidades como os recursos da natureza. E se nós fizermos o quê? A nossa parte. Se nós fizermos apenas o que nós sabemos com relação aos princípios de saúde, nós podemos alcançar 90% de resultado nos nossos tratamentos. E é isso que eu faço na minha clínica. Vai lá para você comprovar, para você ver com seus próprios olhos. Remédios não curam as doenças. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as doenças. Mas na maioria dos casos, elas apenas mudam a forma e o local da doença. Ou seja, droga que vai curar, não existe. Ela apenas vai remover os sintomas, mas nunca a causa. Ela vai aliviar a dor, mas não vai tirar a causa da dor. Ela vai mudar a forma da doença e o local da doença, mas não a causa. O que remove a causa é a mudança no estilo de vida. É você mudando o seu estilo de vida. É isso que vai resolver a causa, que vai mudar a causa e que vai te ajudar. Por que nós adoecemos tanto? Por que nós adoecemos tanto? A possibilidade ou a probabilidade de adquirir doença é 10 vezes aumentada pelo uso da alimentação cárnea. As faculdades intelectuais, morais e físicas são prejudicadas pelo uso habitual de alimentos cárneos. Esse uso desarranja o organismo. Preste atenção. O uso desses alimentos cárneos industrializados, processados, feitos em indústrias, eles desarranjam o organismo, obscurecem o intelecto e embota as sensibilidades morais. O caminho mais seguro para vocês é deixar de lado o uso da carne. 10 vezes, gente, 10 vezes aumentada, 10 vezes aumentada. Então, está aí um grande conselho para você, saber como evitar as enfermidades. De onde vêm os nutrientes que nós precisamos? Gente, da terra, da horta, da fazenda, da roça. Esses alimentos cultivados de maneira orgânica os alimentos apropriados para manter a nossa saúde, gente. É isso aqui que nós precisamos. É disso que nós precisamos. É aqui, ó, aqui está os nutrientes que nós precisamos, as vitaminas, os minerais, as proteínas, as fibras estão aqui, ó. Estão aqui. Isso não desarranja o nosso organismo. Isso preserva o nosso organismo. Isso facilita o processo de saúde, acontecer a saúde no nosso organismo. Você pode usar in natura, assim, ó. Ou você pode usar, não tenho alimentos saudáveis, não posso comer orgânico, então vai aqui, ó, e usa os nutracêuticos, os produtos já para suplementação, feito com base em nutrientes de origem vegetal. Então, você pode se alimentar de produtos orgânicos, ou você pode fazer uma suplementação desses nutrientes, vitaminas, minerais e proteínas. São os nutracêuticos. Você pode fazer essa suplementação. É necessário. É necessário você ter uma alimentação saudável, orgânica, e é necessário você fazer a suplementação. Ou uma ou outra. Se você tem uma alimentação saudável, orgânica, beleza, tranquilo. Se não, tem que suplementar. Infelizmente, você precisa suplementar. É necessário suplementar, porque os alimentos de produção convencional não têm os nutrientes necessários, na quantidade necessária para atender nossas necessidades. Não tem. Então, você precisa fazer a suplementação. Precisa fazer suplementação. Está aqui, ó. Nos cereais, nas frutas, nas nozes, verduras, constitui o regime dietético mais saudável. Estes alimentos, preparados de maneira simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, um vigor intelectual, resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por alimentação complexa
e estimulantes. Alimentação complexa e estimulante, não vai te proporcionar isso. Mas uma alimentação saudável, simples, são nutritivos e fornece resistência e vigor físico e intelectual, não promovido por outro tipo de alimentação. Alimentação industrializada, por exemplo, ultraprocessada, não vai, mas os vegetais irão sim. Cereais, frutas, nozes, verduras, contêm todas as propriedades nutritivas necessárias para formar um sangue bom, ou um bom sangue, gente. Está aqui, É nesses alimentos que nós temos condições de ter ali uma alimentação nutritiva, que vai proporcionar nutrientes para formar um sangue legal, um sangue puro, um sangue bom, sangue rico em nutrientes. Nos cereais, frutas, verduras e nozes, encontra todos os elementos necessários, todos os elementos alimentícios que necessitamos. Nas frutas, nos cereais, nas verduras, preparado de maneira simples, livres de especiarias de gordura animal, livres de especiarias, que são os condimentos industrializados, e de gorduras animal, gordura de porco e outros tipos de gordura de origem animal, ou de qualquer espécie, fazem o mais saudável regime dietético, comunicam nutrição ao corpo e dão poder de resistência e um vigor de intelecto não produzido por um regime estimulante. Gente, isso aqui é fundamental, entender isso. É nos alimentos integrais e naturais que nós temos aquilo que nós precisamos. É nesses alimentos que nós temos aquilo que nós precisamos, os nutrientes que nós precisamos. Se você vai buscar em fontes orgânicas, beleza, tranquilo, tá ótimo. Se você não consegue buscar isso em fontes orgânicas, é necessário suplementar, como eu já falei antes. Mas é aqui que nós temos aquilo que nós precisamos. Então, que você tenha entendido, que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas, que seja motivado, que tenha tido a motivação necessária para você fazer as mudanças que você precisa na tua saúde, no seu organismo. Tá certo? Vai em frente, que você vai se dar muito bem na tua vida. Este é o canal Saúde Notável Conteúdos. Neste canal, nós proporcionamos conteúdo relevante para você manter a sua saúde e viver muitos anos e anos saudáveis. Porque não importa só ter muitos anos de vida, eles têm que ser com qualidade de vida. Tá certo? O nosso programa, o nosso canal, ele é mantido pela Clínica Via Natural, que patrocina, e também pelo projeto Spa Detox Total. E nós estamos nos nossos canais, no canal YouTube, por onde você certamente está nos assistindo, nos vendo, nos acompanhando, e também estamos no Instagram. Você entre lá no Instagram, comece a nos seguir para ter ali os nossos conteúdos. No YouTube, se inscreva, ative o sininho, dá o seu like também, para você ser notificado e acompanhar ali também o nosso conteúdo cada vez que um vídeo novo for postado, e também no Facebook, nos acompanhe por lá também. Tá certo? Nosso muito obrigado, eu acabei por aqui. Nosso muito obrigado, um grande abraço e que você tenha uma saúde notável.